Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos. Estamos trabalhando sobre textos do Antigo Testamento e, nesta ocasião, na lição de número 7, sobre o tema, o chamado para uma difícil obra, a gente vai analisar o livro de Ezequiel. Eu quero começar dizendo o seguinte: o livro de Ezequiel é bastante complexo no tocante à interpretação. Não é um livro fácil. Acredite em mim. Apesar disto, a gente tem condições de saber a mensagem da parte de Deus, não na sua totalidade, mas ainda assim tudo aquilo que nos é essencial em relação à compreensão. Nós não vamos esgotar o assunto, o teor do livro, em hipótese alguma. Não é algo exaustivo, mas a gente tem condição de compreender, pelo menos, aquilo que Deus tem a nos informar, a mensagem a transmitir, para que a gente venha assimilar perfeitamente a palavra de Deus. A nossa preocupação não deve ser com aqueles textos ou aquelas porções do livro de Ezequiel que nós não compreendemos, mas sim com aquela a qual nós temos entendimento e, portanto, a gente pode ser, vou dizer assim, chamado à responsabilidade quanto a isto, tá bom? Dito isto, eu quero chamar a atenção de você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha, para um texto chamado de Ouro. É o nosso texto-alvo. E qual é, segundo a proposta do autor? Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Eu estou utilizando a versão Almeida Corrigida Fiel. Todavia, no decorrer do estudo, eu posso me valer da NVI, a nova versão internacional, quando não, a nova tradução na linguagem de hoje. Todas as três versões são importantes para aumentar a nossa compreensão. Agora, se você quiser comparar os textos bíblicos, não utilize uma versão evangélica com outra evangélica. O que você tem que fazer? Você pode ter uma versão protestante ou evangélica, uma outra versão que a gente chama de católica, e, por fim, uma versão chamada ecumênica. Aí você já tem condições de começar a fazer uma comparação. Mas ainda assim, é mal comparando. Não tem como, vou dizer assim, você lacrar e dizer esta está correta, esta está de acordo com os textos originais. Nada disso. É só para aumentar o seu conhecimento, as informações no tocante àqueles textos que você está analisando. Só para isso. Agora, se você quiser saber qual que está mais próximo, quando não exatamente o que corresponde ao texto na língua original, você naturalmente vai precisar ou aprender a língua grega e hebraica para ler toda a Bíblia, e no Antigo Testamento a língua hebraica, uma porçãozinha do aramaico, quando não se valer de comentários chamados exegéticos. Não são comentários devocionais. Comentários devocionais são bons, têm o seu lugar no estudo bíblico, porém, requer, dentro dessa vertente, comentários exegéticos que vão analisar à luz das línguas originais e de acordo com os textos bíblicos, os quais nós temos, no caso aqui, o Antigo na língua hebraica e o Novo Testamento no grego koine. Fala aqui no versículo 7, eu chamo a atenção, filho do homem. Filho do homem.
Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quem é que está dizendo isto? O Senhor. Noutra versão, na linguagem de hoje, diz o seguinte: eu vou abaixar aqui para que você possa fazer a leitura comigo. Homem mortal, eu o estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. O profeta aqui tem a obrigação de entregar o recado divino, ok? Nós, nos dias atuais, não somos profetas nos moldes do Novo Testamento, tampouco do Antigo. Acontece que, como pregadores, pastores, diáconos, enfim, servos do Senhor, que aprendem com a Bíblia, que leem com devoção, com oração, com o coração, com a mente, com o entendimento, que busca na palavra de Deus, já revelada, entender a mensagem divina, precisa-se ter uma postura semelhante, entregar tão somente o recado do Senhor. Por causa de quê? O pregador, o professor de IBD, não deve ter uma mensagem própria. Ele tem que ter em seu coração, na sua mente, na sua vida, o quê? A palavra de Deus. Para tanto, é preciso ler, entender, interpretar e, por sua vez, aplicar de forma plausível, isto é, dentro da razoabilidade. Eu digo isto porque algumas pessoas que são até bons em passar informações bíblicas fazem uma interpretação, contudo, na hora da aplicação, o que ele faz? Uma lambança. Ele não consegue aplicar devidamente. A gente precisa tomar muito cuidado com todo esse processo o qual eu mencionei: leitura, meditação, estudo, pesquisa, oração, e, por sua vez, você entender, interpretar e, por fim, aplicar aos ouvintes, a começar por si próprio. Dito isto, a gente vai agora nos deter, eu vou voltar aqui para Almeida Corrigido e Fiel, o versículo 17, esse filho do homem, até mesmo para curiosidade, porque quando a gente lida com o texto bíblico, a gente tem uma tendência de dizer assim, esta versão aqui é melhor do que esta, e assim por diante. Na verdade, a nossa opinião é baseada mais na nossa emoção, é uma forma, vou dizer assim, interna, nós temos um apego emocional a uma versão ou outra, e a gente acha que aquilo ali é um fator determinante para dizer qual é a melhor versão. Não é baseado no critério, de uma forma objetiva, mas sim de uma forma, vou dizer assim, subjetiva, relacionada ao que vai em nosso coração. Eu só vou me deter nessa expressão filho do homem. Eu vou projetar aqui a Bíblia em hebraico com, com a expressão filho do homem. Isso mesmo, está aqui. Ó. Ben, Ben, filho. E Adam, Adam, agora no destaque, homem. Quando a gente vai para o original, não é tão fácil assim saber como que a gente vai expressar da melhor maneira, porque tem que conhecer não somente a cultura judaica, o contexto imediato, mas outros fatores, como a língua, por exemplo. Quando eu projeto aqui
a expressão filho, que se encontra aqui, ó, filho, ben, a gente olha e acha até diferente, palavras estranhas. Detalhe, a língua hebraica é escrita da direita para a esquerda. A gente tem aqui, ó, B com E, B. E o finalzinho aqui, essa última letrinha, compridinha, é o N. Ben é filho. E o homem, ele pode ser Ish, no caso também ser filho a homem, Ishá é mulher, mas pode também aparecer no texto hebraico como Adam, da onde vem a palavra Adão. Adam pode se referir à humanidade, mas também a homem. E neste caso, se refere a homem, Adam. Bateu o olho nessas palavras? Não parece um tanto difícil para você, que não conhece as consoantes e as vogais que foram introduzidas para facilitar a vida do estudante da língua hebraica, a fim de não perder a vocalização? É complexo, não é? Por isso que a gente tem que ter um pouquinho mais de humildade e, ao invés de sair dizendo por aí qual é a melhor versão, de acordo com os originais, pelo menos reconhecer que não é uma tarefa fácil fazer a tradução, ainda mais de um texto de uma outra língua, no caso oriental, que tem uma outra característica bem diferente da nossa, que é uma língua ocidental, e, além do mais, uma língua milenar, uma língua de milhares de anos, inclusive uma língua morta, isto é, não mais falada nos dias atuais. Volto aqui, aí você percebeu o drama, é uma dramaticidade. Uma coisa é dizer, esta versão que você está utilizando não é muito boa, ou esta é melhor. Para com isso, gente. A gente vai ter que prosseguir, e eu mostrei de uma forma provocativa para chamar a atenção para a importância de um trabalho de tradução. As versões existentes, elas não estão aí para competir entre si. Elas existem para facilitar a nossa vida. Dito isto, agora a gente vai nos deter não mais na expressão filho do homem, conforme diz a forma em hebraico, Ben Adam, filho do homem, mas nos deter nesta palavrinha aqui, ó, atalaia. Atalaia. Por causa de que eu estou destacando atalaia? Porque a gente precisa compreender o que Deus está dizendo. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra, vai ouvir as palavras da onde? Da boca de Deus. Sobre a, e avisá-los da minha parte. Ficou claro? O profeta ouve a palavra da boca de Deus e avisa, comunica ao povo do Senhor, o povo de Israel, a mensagem de Deus, não a sua. Fazendo uma comparação nos dias atuais, a gente ouve a palavra de Deus através de que instrumento? Da Bíblia. A revelação está completa, devidamente registrada. A gente precisa ir diariamente na palavra de Deus, a fim de ouvir o Senhor, para que a gente tenha uma mensagem da parte dele, com o intuito de comunicar aos nossos semelhantes. Quando menciona aqui Atalaia, no versículo 17, na verdade a gente precisava ter uma noção do versículo 16 até o 21. Eu sugiro que você dê pausa agora no vídeo, pegue a sua Bíblia, leia o versículo 16 até o 21. E depois você retorna a este vídeo.
Feito isso, eu parto do princípio que você parou realmente, para que você possa absorver melhor o que está nos dizendo a palavra dentro de um contexto. Quando findou os 7 dias, veio ao profeta a palavra de Deus dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Versículo 16. Um atalaia é um vigia que deve dar conta de tudo que se lhe entrega. Percebeu? Porque do vigia depende a segurança da cidade. Não é apenas a segurança da cidade em si, é da vida dos cidadãos. Percebeu a importância do atalaia no contexto do Antigo Testamento? De uma forma específica, aqui em Ezequiel? Foi nessa luz que Deus colocou o seu profeta. Ele estaria em Babilônia, lá no cativeiro, como o vigia divino encarregado de dar os sinais de alarme ou de paz. O importante aqui era ser fiel à mensagem do Senhor, a transmissão da mensagem, que é na forma de alarme, para chamar a atenção do povo, que é na forma de paz, segundo as observações divinas. E é aqui admirável a figura divina. Era como se fora um pastor postando do alto da torre para vigiar o rebanho e dar o sinal de alarme contra o perigo. Jerusalém estava distante e era lá que corria o grande perigo, mas mesmo em Babilônia, muita coisa podia ser tratada e até evitada, mediante o quê? Um conselho sábio que viesse por meio do profeta, mas sendo da parte do Senhor. Algumas pessoas chegam a ver nessa concepção de atalaia um papel, digamos assim, diplomático de Ezequiel antes ignorado, porque não tinha esse papel de diplomacia, mas é como se Deus carecesse de ter os seus homens certos e fiéis com aquela capacidade de advertir o povo sobre os interesses do grande rei, o Senhor dos exércitos, e evitar complicações perigosas. Estas são algumas informações com base neste texto áudio. Já começou a ampliar o nosso conhecimento e a gente vai ter condição agora de prosseguir conforme a nossa revista. Lembrando que nós estamos no estudo 7, a página é de número 34. Vou fazer a leitura de alguns textos, você pode me acompanhar na sua revista, e nos diz assim: pouco apreciado pelos cristãos modernos por suas visões, oráculos e ações não muito comuns, Ezequiel é um dos profetas que desponta no horizonte do fenômeno profético israelita com uma mensagem das mais belas, um forte engajamento nacional e uma firmeza espiritual inabalável. Prossegue o autor da revista. Este pregador do tempo do exílio babilônico, apesar de não ser citado no Novo Testamento, é um desafio para qualquer um que estude e comprometa com a palavra de Deus em qualquer lugar ou época, pela sua visão privilegiada do Senhor e intimidade com Deus. Seu zelo, mas principalmente pela solidez e convicção da mensagem. O seu nome, o significado aqui, é Deus é fortaleza, ou Deus é força. E esta foi a confiança central do profeta, que chegou a figurar entre os maiores que Israel e Judá viu em todos os tempos do chamado profetismo bíblico.
Note que a gente agora vai trabalhar um pouco sobre o profeta. Sobre Ezequiel, nós não temos quase nada, quase nada. Pouquíssimas informações bíblicas, inclusive. Mas ainda assim, a gente observa que o importante, necessariamente, não é saber mais e mais acerca do autor Ezequiel, aquele profeta usado por Deus, que foi instrumento nas mãos divinas, mas compreender da melhor forma possível a mensagem por meio dele, compreender a mensagem do Senhor. Quero falar aqui sobre Ezequiel. Como eu disse aqui, o seu nome significa que Deus é fortaleza, Deus é a força. Ele é chamado aqui e descrito como filho de Buzi. Só tem essa informação. A gente sabe que ele era sacerdote. Se ele era sacerdote, ele pertencia a que a gente chama a aristocracia de Jerusalém, a classe alta. Isto mesmo. Deus chama alguém da elite de Jerusalém. Os profetas, por extensão seus filhos, as mulheres, gozavam de muitos benefícios decorrentes do exercício sacerdotal ou religioso. Ezequiel era um homem à semelhança de Jeremias e teve uma boa educação, uma ótima instrução, teve condições socioeconômicas superiores a qualquer pessoa do reino, porque pertencia à aristocracia de Jerusalém, mais ou menos no ano 597 antes de Cristo. Mas Ezequiel, ele foi deportado com Jeoiaquim para onde? Para a Babilônia. É isso mesmo, para a Babilônia. Deus chama Ezequiel, ele já era sacerdote, agora como profeta, para justamente lá na Babilônia, no cativeiro, sinalizar a vontade de Deus ou ainda expressar a vontade do Senhor para o seu povo, quer fazendo advertências, alertando, mas também trazendo uma mensagem de paz dentro daquele contexto de exílio. Ezequiel era sacerdote e, como poucos outros, ele pôde sentir a perda do templo de Jerusalém, no qual estava acostumado a adorar o Senhor. Ele, como sacerdote, levou um baque tremendo. Ele servia ali no templo. Deus habitava no templo de Jerusalém. A sua visão inicial deixou uma marca indelével em seu espírito. A santidade e a glória de Deus permearam a vida de um profeta que tinha visto, mas não podia descrever o que vira. Ele teve visão da parte de Deus. Quando a gente olha capítulo 3, versículo 3 de Ezequiel, eu quero aqui fazer a leitura, somente a leitura, o que a gente observa na vida deste homem? Diz aqui, vou fazer o destaque. E disse-me, filho do homem, se referindo a Ezequiel, o Senhor falando com Ezequiel, já era sacerdote, mas agora levanta-o como profeta. Dá de comer ao teu ventre, ó, e enche as tuas entranhas, deste rolo que eu te dou. Qual foi o resultado? O que Ezequiel fez? Então o comi, e era na minha boca doce como mel. A gente observa que Ezequiel era um sacerdote, sim, mas que é levantado por Deus como profeta,
e ele ama profundamente a palavra de Deus. O que nos falta hoje em dia, de um coração apertado, é esse amor à palavra de Deus. O que nos falta hoje em dia é esse anelo pela palavra, de modo que mova não apenas os nossos corações, as nossas mentes, mas faça com que a gente venha debruçar diuturnamente diante da palavra de Deus. Muita gente fala sobre a Bíblia, acerca da Bíblia, mas não lê a Bíblia. Tem muito professor de escola bíblica dominical que não está interessado no que a Bíblia tem a dizer. Mas ele vai para a sala de aula falar sobre as suas ideias, o que ele pensa acerca do que está sendo discutido em classe. Tem pregadores, quer pastores ou não, aqueles inclusive chamados leigos, que projetam mais as suas ideias do que extraem das escrituras o conteúdo ou o teor escriturístico. E a razão disto é uma constatação, se verifica no pouco tempo dedicado ao preparo, que é o preparo espiritual, que inclui a oração, a meditação, a leitura, a pesquisa, o estudo, que inclui você separar tempo para se colocar diante do Eterno e ouvi-lo, à semelhança do profeta Ezequiel, a fim de ter uma mensagem a compartilhar com outras pessoas. A gente chegou a um ponto que algumas pessoas leem a Bíblia para ter um assunto para pregar para os outros. Isto é, não tem uma vida ordinária de leitura da palavra. Ela se reporta à Bíblia para falar para os outros. A gente precisa ler todo santo dia. Meditar, se possível for, todo santo dia. Ainda que seja uma porção diminuta, mas que fará uma grande diferença na nossa vida. A gente observa que Deus deu de comer, providenciou o recurso, isto é, essa revelação escriturística, o rolo, uma alusão à palavra do Senhor a Ezequiel. E ele encheu, ele encheu a pança dele com comida, bebida, até porque, conta-se que a gente não bebe, não faz uso de bebida alcoólica, mas come muito. Come. Come muito. Mas não é comida para suprir uma necessidade biológica, não. É comer, se alimentar de um alimento espiritual. E eu tenho aqui, apesar da projeção da Bíblia em tela, um exemplar aqui da Bíblia. É comer este rolo, é se alimentar diariamente da palavra do Senhor. Porque uma vez alimentado, você vai ter nutrientes e condições morais e espirituais para alimentar a vida de outras pessoas. E quanto mais gente você alimenta, mais vezes você precisa se alimentar. Se alimentar de quê? Da palavra de Deus. O que me chama a atenção é esse apego da palavra de Deus da parte de Ezequiel, versículo 3. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. Como é que a gente pode falar que a Bíblia, como palavra, é doce como o mel, se a gente não fica experimentando todo santo dia uma porção desse melzinho? Ah, é. A palavra de Deus é saborosa, mas eu só leio de vez em quando. A palavra de Deus é saborosíssima, é gostosa demais. Mas eu não vou todos os dias
fazer, ingerir uma porção. Não, não. É uma vez na outra. Como é que pode? O fato de nós termos em nossas igrejas, não apenas no âmbito da escola dominical, pessoas doentes espiritualmente, precisando ser tratadas, isso revela a ausência de nutrientes escriturísticos, porque a gente chegou ao ponto de, numa escola bíblica dominical, a gente ter muita informação sobre o dia a dia. As pessoas falam o que aconteceu durante a semana passada, que quando chega no domingo, já é o primeiro dia da semana, as pessoas falam o que ocorreu lá na semana passada. Ó, semana passada aconteceu isso, quando estava indo para o serviço, aquilo outro. Conta cada historieta que já passou e que não acrescenta nada. Outros contam piadas, quando não nos púlpitos também. Anedotas, querem fazer as pessoas rirem, se sentirem bem. Mas Bíblia que é bom? Nada. Quando a gente chega na escola dominical, a gente precisa o quê? Explicar a palavra de Deus. O professor precisa ser aquele facilitador, tornar a palavra inteligível, compreensível, de modo que a pessoa venha entendê-la e dizer: ah, entendi a mensagem. Não é admirar o professor, ou o pastor, ou o pregador chamado leigo, é compreender a mensagem do Senhor. Eu quero trabalhar agora sobre o profeta e sacerdote. Só vou apresentar aqui o nome, já que eu disse que o significado do profeta é Deus fortalecerá, Deus é a força, ou Deus é fortaleza. Só vou mencionar aqui para vocês, mencionar não, digo apresentar para vocês, capítulo 1, versículo número 2. Isso mesmo. Na Bíblia hebraica, temos o versículo de número 1, ó, da direita para a esquerda. Não estou fugindo do assunto, só quero mostrar aqui para vocês o versículo número 2. O nome do profeta Ezequiel. Isso mesmo. Vamos aqui. Deixa eu abaixar mais. Aqui, ó, está o nome. Opa, vou começar daqui. Deixa eu tentar aqui. Tentar fazer o destaque. Agora sim, ó. Aqui está o nome Ezequiel. Agora sim. É difícil, eu não vou fazer edição, falta-me tempo, porque é tudo não é ao vivo, mas é tudo assim, a gente tem que se virar nos 30. Da direita para a esquerda. A palavra Ezequiel, ó, daqui para cá. No hebraico, nós temos aqui o Yud, embaixo o Shevá, temos o Rei, o Segul, que é um E breve, um E longo, o Zain, o outro Shevá, mas que aqui não tem som, o Kof, aqui embaixo o sinalzinho maçorético, que é o Tsere, é um outro E, temos um Aleph e temos um L. O Aleph não tem som, é mudo, e você fica, literalmente, você pronuncia no hebraico, eu vou fazer de maneira pausada. Ie, reis, kel. Ezequiel. Ie, reis, kel. Ie, reis, kel, Ezequiel, no hebraico.
Se você achou, no primeiro momento, dificílimo pronunciar ou identificar quando eu fiz a pronúncia em hebraico do nome de Ezequiel, imagine agora ter diante de você uma Bíblia, vou dizer assim, cheia desses caracteres quadráticos, como são chamados, diante de toda aquela porção do Antigo Testamento, para mostrar que não é uma coisa fácil, mas Deus tem levantado homens, mulheres, nesse processo de tradução da palavra de Deus. Feito isto, apenas como não uma curiosidade, mas como uma pitada para, quem sabe, incentivar alguns a ler e aprender o hebraico. Um dos grandes hebraístas no Brasil que nós temos, ele começou a estudar a língua hebraica porque um seminarista tinha colocado uma expressão como esta no quadro da escola bíblica dominical. O seminarista estava lá estudando teologia, aprendendo hebraico. Na aula que teve no domingo, ele escreveu os caracteres em hebraico, da mesma forma que estava ali, mais ou menos, para você ter uma ideia. No domingo seguinte, ninguém tinha apagado o quadro, permaneceu lá e esse jovem perguntou assim, que língua estava ali? Aí alguém falou assim, é um pão de hebraico. Em hebraico? Por que hebraico? Porque você não sabia não? A Bíblia foi escrita em hebraico. E ele falou o seguinte, já que a Bíblia foi escrita em hebraico, uma referência ao Antigo Testamento, eu quero aprender essa língua. Quem sabe você, em algum momento da sua vida, se é que não aprendeu um pouquinho, uma noção do hebraico, quem sabe vendo esses caracteres hebraicos, sinta o desejo de fazer um curso, de aprender, para que possa comparar a partir das línguas originais. Olha, digo de todo o coração, é algo realmente satisfatório. A gente se realiza porque a gente aprende hebraico, pura e simplesmente porque a Bíblia foi escrita nesta língua. É razão suficiente. Não preciso de outros motivos para me debruçar sobre ela. Na ausência do hebraico, você pode se valer de outros materiais. Voltando aqui ao profeta sacerdote, na página 34, diz assim, apesar do livro das profecias de Ezequiel se apresentar com um tom bem pessoal, porque geralmente é na primeira pessoa, muito pouco é dito sobre a vida do profeta. A gente observa que ele é chamado de filho do homem, é uma expressão genérica. A gente já viu até a palavrinha hebraica, a expressão Ben Adam, filho do homem, o que, segundo o autor, pode nos indicar que o mais importante não deve ser o profeta e seus detalhes íntimos, pessoais, portanto, mas sim a mensagem do Senhor, da qual ele é apenas o porta-voz. Porque o profeta é aquele que se comporta como se fosse a boca de Deus. Assim diz o Senhor. É desta forma que o profeta se comporta nos moldes do Antigo Testamento, e Ezequiel não é diferente. Sabe-se que ele foi um sacerdote, mas foi levantado o quê? Profeta. No início, ele é apresentado como Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, no versículo 1, versículo 3, nos deixa bem claro isto. Eu vou apenas aqui fazer a projeção, capítulo 1, versículo de número 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. A mão do Senhor estava sobre ele. Meus irmãos,
querido aluno, professor, diretor, secretário de BD, quem sabe algum pastor, algum diácono, alguém que esteja aqui assistindo este vídeo, caso haja, né? Se a mão do Senhor não estiver sobre a nossa vida, não terá meio ou condição de fazer ou de se realizar absolutamente nada. Mas se a mão do Senhor, uma mão potente, uma mão benevolente, estiver sobre a nossa vida, e a gente estiver dentro da vontade de Deus, o Senhor faz coisas grandiosas através de pessoas tão pequenas, finitas e limitadas como eu e como você. Não é que a gente vai fazer grandes feitos por si mesmo, mas Deus faz através de nós grandes coisas. E a honra é sempre de quem? De Deus. A glória é para Deus, é dele. Até porque ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. A gente precisa entender perfeitamente isso. Por ser daquela linhagem sacerdotal, o Ezequiel, ele se preparou desde a sua juventude para o momento em que assumiu sua função na estrutura do templo em Jerusalém. E ele mesmo atestou, capítulo 4, no versículo de número 4. Vou fazer a leitura aqui junto com você. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas iniquidades. Digo, era o versículo 14, eu li o 4, é o 14. Vamos então fazer a leitura. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Veja só a vida do profeta sendo descrita. Era um homem puro, casto, era um homem que tinha uma integridade, era um homem que se guardava, que era zeloso pelas obras do Senhor, que era cuidadoso com a sua própria vida, um homem que não se contaminava com as coisas ruins, perniciosas, desde que assumiu o sacerdócio? Não, desde a sua mocidade. Na verdade, desde pequeno, ele foi instruído de uma forma bíblica, nos moldes do Antigo Testamento, de maneira rigorosa pela sua família, que era uma família sacerdotal. A gente observa que Deus, aqui, ele chama alguém que é capacitado. Eu digo isto porque, vez ou outra, a gente ouve. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. A segunda parte está certíssima, não se discute. Agora, a primeira parte cai por terra, começa a ruir. Não apenas quando a gente vai para homens como Moisés, apóstolo Paulo, mas quando a gente se depara com Jeremias, Ezequiel, o homem que pertencia à família sacerdotal, à elite, à aristocracia, que era letrado, estudado, capacitado, e Deus chama também os capacitados. Deus chama os menos capacitados, mas não exclui, conforme a frase, os capacitados. Por isso, meu irmão, independente do seu grau de instrução, você pode se capacitar ciente de que Deus vai usar tudo aquilo que você, vou dizer assim, conseguiu com a graça dele
mediante seus esforços, sua labuta, porque quanto mais estivermos preparados, biblicamente falando, espiritualmente, de igual modo, a gente vai ter condições morais e espirituais de realizar a obra do Senhor. Deus capacita o homem, que era da família sacerdotal, e este homem vai para onde? Para o exílio. Tem um hino do canto cristão que diz: se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, onde quer que for mandado, irei. Aí a pessoa diz ter um chamado, mas quer escolher onde quer ficar, onde quer ir. Ah, não, Senhor, esse lugar é muito distante. Se eu for para esta localidade, vai ter muita diversidade, muito embate. Tem gente que quer escolher, mas aqui não. Aqui, na Bíblia, Deus chama aquele sacerdote, levanta-o como profeta e diz o seguinte: olha, você vai ser profeta lá no meio do exílio, lá no cativeiro babilônico. Um sacerdote que viu, vou dizer assim, a destruição do templo, e chorou certamente, porque ele tinha como ambiente familiar toda a estrutura do templo de Jerusalém. Ele era da classe religiosa que trabalhava ali, que adorava o Senhor ali, que servia ali, que intercedia pelo povo justamente ali. E ele é levantado para ser profeta, não em Jerusalém, mas fora de Jerusalém. A gente precisa ser crente, naturalmente, dentro de casa, mas também fora. Não apenas na igreja, mas no serviço. A gente não pode ficar envolvido em conluio. A gente precisa testemunhar em casa, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, enfim, na sociedade na qual nós estamos inseridos. O que a gente pode falar mais sobre a vocação de Ezequiel? A vocação dele foi direta. Capítulo 2, vamos analisar aqui, capítulo 2, versículo de número 4. O que nos diz? E os filhos são descendente duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor. Na tradução linguagem de hoje, fica assim esse versículo de número 4, uma referência ao povo. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor, Deus, quero dizer. Ezequiel, além de ser profeta fora do âmbito de Israel, de uma forma específica, no cativeiro babilônico, numa terra estranha, mesmo assim ele teria que se dirigir a um povo teimoso, a um povo rebelde, um povo que não havia respeitado o Senhor, que ainda não tinha aprendido a lição. Mas o profeta tinha a incumbência de dizer a eles aquilo que o Senhor tinha a dizer. A gente observa a integridade do profeta, um homem completo, um homem com inteireza de coração, um homem com uma atitude voltada e devotada tão somente ao Senhor. O mesmo Deus que convocou para o sacerdócio é o Deus que o convoca para ser uma voz profética no cativeiro
babilônico. É o que nós aprendemos neste primeiro tópico. O segundo tópico, eu quero falar sobre a visão de que Deus estava com o povo. O que pode dar impressão para alguns, aqueles que não leram, desavisados, portanto, se Deus mudou lá para o cativeiro, Deus deixou isso para lá. Não, nada disso. Ezequiel, ele foi um profeta do seu tempo. Ele falou, ele exerceu seu ministério, tendo em vista a situação real dos exilados judeus. Demonstrou isso tendo um cuidado muito grande. Ele chega a citar datas, locais, em cada nova dimensão da sua profecia. Ele é, digamos assim, bem detalhista nos seus escritos. O livro vai abrir uma referência ao dia, ao mês, ao ano da visão recebida nas margens do rio Quebar. Capítulo 1 de Ezequiel, versículo 1. No dia 5 do quarto mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia onde? Na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. E eu diria, que visão? Uma revelação direta da parte do Deus de Israel, que havia mandado o seu povo para o cativeiro, através da instrumentalidade do povo do Império Babilônio. Em terra estranha, Deus conduz a vida de um profeta para anunciar a palavra do Senhor. Em terra estranha, naquela condição, ainda assim, a palavra do Senhor chega até o seu povo. Povo bom, maravilhoso, nada, um povo escolhido, sim, mas cheio de altos e baixos. Um povo teimoso, um povo que o próprio Deus diz, um povo de dura cerviz. Este é um povo de dura cerviz, diz o Senhor, a respeito do seu próprio povo. Ele conhecia muito bem o povo de Israel. A data, as pessoas vão situar esse período aqui, mais ou menos em 593 anos antes de Cristo. Naquela situação, a sensação entre o povo levado de Jerusalém era de que Deus havia abandonado. Mas Deus havia abandonado? Claro que não. Deus disciplina o povo, porque ele não passa a cabeça na mão do povo de Israel, porque o Israel nacional era o filho de Deus, era o primogênito, conforme ele diz lá na Torá. Mas se ele não passa a mão na cabeça e ele usa esse instrumento, o exílio, como um instrumento de juízo, de disciplina, mas ele não deixa lá abandonado. Ele envia, vou dizer assim, um profeta. Aqui em Jerusalém exercia o sacerdócio. Com a destruição de Jerusalém, não tem mais esse elemento sacerdotal, sacrifícios, sacerdotal, mediação, intercessão, nada disto. Ele agora vai para lá, para Babilônia, a fim de ser literalmente o que a gente chama de voz profética. Isso mesmo, é uma voz profética. Mas é voz profética com P maiúsculo, profética com P maiúsculo. Não tem nada a ver com as profecias fora das escrituras dos dias atuais. Não confunda alho com bugalho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aliás, é bom que se diga que a única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, que é composta tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Se você é crente, chamado Batista, diz que a Bíblia é suficiente, mas corre atrás de revelações fora das Escrituras, você precisa rever
seus conceitos. Porque nós não seguimos revelações extras bíblicas, isto é, fora das Escrituras. Nós, como cristãos que somos, devemos ter a Bíblia como única regra de fé e conduta, ou fé e prática. Porque a Bíblia é completa, a Bíblia é suficiente. A gente, você, ou eu, nós não precisamos correr atrás de profecia alguma, revelação alguma, visão nenhuma, sonho muito menos. A gente precisa ir todo santo dia à palavra de Deus. Indo à Bíblia, a gente ouve a voz do Senhor. Mas isso vai exigir da gente o quê? Uma leitura atenta, cuidadosa, para que a gente venha entender, interpretar, por sua vez, aplicar. Capítulo 3, versículo 14. O que nos diz aqui? Eu vou fazer aqui a leitura. 3,14. E fala assim: aí o poder do Senhor me dominou, e o seu espírito me levou dali. Aí eu fiquei zangado e cheio de amargura. Deixa eu ver a versão, a outra versão. Então o espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na indignação do meu espírito. Porém, a mão do Senhor era forte sobre mim. O que a gente pode dizer sobre isso? Deus não havia abandonado o povo. Ezequiel também se sentia um tanto amargurado, mas era preciso que o próprio Senhor interviesse para mudar a situação para, e o ânimo também do povo. Por isso, logo no início, lá no versículo 1, no versículo 3 do capítulo 1, ele vai dizer que a mão do Senhor estava sobre ele. Foi então que o Senhor apresentou, lá no versículo 1, do capítulo 1, a visão. Os céus se abriram e ele teve essa visão da parte do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Se o sentimento era de abandono, o Senhor estava mostrando de que Ele próprio, em toda a sua glória, apesar da aparente derrota, estava ali com o seu povo. Deus não deu as costas para o seu povo. É interessante notar que o campo visual do profeta partiu de uma percepção ampla do que a gente chama de cósmica, porque apenas um vento do norte pressiona e foi se afunilando pouco a pouco até centralizar-se no objeto central. O objeto central se encontra lá no capítulo 1, versículo 26 e 28. Algo semelhante a um trono. Esta era a aparência da glória do Senhor. Nessa visão, a convicção estava à base da profecia de Ezequiel. O povo cativo não estava abandonado, nem esquecido pelo Senhor, pois o mesmo Deus, com a sua glória, porque saiu de sobre a entrada do templo e veio estar com o seu povo no vale. É o que nos diz lá o capítulo 10, versículo 18. Digo capítulo 8, versículo 4. E não havia dúvida alguma, a glória do Senhor estava ali. Capítulo 3, versículo 23. A visão da glória de Deus, porém, não é algo apenas para ser contemplada, como se o Senhor estivesse somente querendo se mostrar. Nada disso. Deus acompanhou o povo em seu sofrimento e se dispôs a intervir na situação. É interessante que, às vezes, Deus livra o seu servo da morte, como fez lá no Antigo Testamento inúmeras vezes, conforme relatos bíblicos.
livra inclusive de doenças, mas outras vezes Deus não livra, quer da morte, quer da doença. Deus não poupa, por dizer assim, a vida. Eu cito, por exemplo, Eliseu, um profeta grandemente usado pelo Senhor, não somente Elias, mas Eliseu, foram homens extraordinários no Antigo Testamento, e diz a Bíblia, de uma forma bem explícita, que Eliseu morreu de doença. E alguém pode se perguntar, como pode um homem da envergadura de Eliseu, o sucessor de Elias, morrer de doença? Morreu de doença. Mas Deus não abandona. Por que digo isso? Porque Deus assiste os seus até mesmo no leito de enfermidade. Mesmo quando a pessoa está acamada, Deus está assistindo, cuidando, permanecendo, estando junto daquele. Pelo fato da pessoa estar acamada, não é sinal de que Deus o abandonou. Deus só está presente quando há uma restauração da saúde. Nada disso. Deus jamais nos abandona, independente da situação ou da circunstância. É o que a gente aprende com a Bíblia, a palavra de Deus. Desta forma, a gente deveria ser muito mais cuidadoso quando a gente emite alguns juízos sobre outros. O de tal deve estar em pecado porque, olha, depois disto, daquilo outro, ele ficou enfermo, não mais saiu da cama. Quanto a isso, a gente deve ignorar, porque Deus assiste também os que estão lá no leito da enfermidade. Deus jamais os abandona. E como é satisfatório, como é reconfortante, não é só confortante, não, reconfortante saber, independente de nós estarmos com saúde ou com uma debilidade física, ainda assim o Senhor permanece conosco. Porque o Senhor permaneceu com o povo através do seu profeta, sendo boca dele lá numa terra estranha. Ezequiel ele é chamado para ser o quê? Como eu já disse lá no início, no capítulo 3, versículo 17, que foi o texto de ouro, chamado para ser atalaia. Quanto a Ezequiel, durante a visão, ele caiu por terra. E do meio da visão, a ordem chegou: Filho do homem, fica em pé e falarei contigo. A gente observa aqui a atitude de Ezequiel diante daquela visão do Senhor. Ele se prostra, ele cai por terra. Não tem nada a ver com um movimento de cair, entre aspas, no espírito, conforme décadas atrás nós tivemos no cenário evangélico. As pessoas começavam a se movimentar, as pessoas começavam a cair para trás e ficava lá inerte. Algumas alegavam que ia para o céu, outras iam para o inferno, eram arrebatadas, e quando voltava de lá tinha visões ou celestiais, quando não infernais, nada disso. Ele cai diante do Senhor, diante da contemplação da glória de Deus, da visão esplêndida que ele acabara de receber do Senhor. Mas ainda assim, Deus diz para ele, ó, fica em pé, porque eu, o Senhor, falarei contigo. Muitos movimentos adentram sorrateiramente o cenário evangélico. Nós tivemos isso no passado.
sopro do Espírito, cair do Espírito, uma série de heresias que são ventos de doutrina, são ventos, passam em nossos arraiais e levam as pessoas que não estão firmes na sã doutrina, que não estão arraigados na Bíblia. E por que levam as pessoas que não estão arraigadas na Bíblia? Porque muitas vezes, eu, como professor de IBD, o pastor, responsável pelo rebanho, não alimenta-as com alimento substancial, com um alimento realmente bom, saudável, que não oferece, às vezes, um alimento compatível, no sentido de um alimento espiritual. Aí, quando as pessoas estão com falta de nutrientes das escrituras, não tem ensino bíblico, quando não tem esse teor escriturístico, elas estão sujeitas aos ventos de doutrinas, que vez ou outra adentra ao nosso arraial, chamado Batista. Isso chama atenção para a necessidade de eu e você, como professor de IBD, como aluno de IBD, como pastor, como diácono, como membro de igreja batista, a se alimentar da palavra do Senhor, amar a palavra e fazer por onde? Porque a razão última de você amar a palavra de Deus é amar o próprio Deus da palavra. E se você não ama a palavra, você não tem como amar a Deus. Você só vai saber quem Deus é à medida que você é instruído e direcionado em tocante à sua vida espiritual, moral, etc e tal, mas com o objetivo de Deus ser revelado para você, ser apresentado. Como é que a gente vê, muitas vezes, sobre um episódio como o Êxodo? O Êxodo foi a saída, o livramento daquele povo do Egito em direção a Canaã. Aí a gente canta, caminhando eu vou para Canaã. E daí? Para com isso. O que o Êxodo revela? O Êxodo revela só a saída do povo? Não. O Êxodo mostra um Deus de amor, um Deus que se condói diante da opressão, da injustiça que era aplicada àquele povo lá no Egito, um Deus que exerce um papel de compaixão, de misericórdia, revela um Deus provedor, porque Deus entrou com provisão e providência no Antigo Testamento, durante todo aquele tempo no deserto. Revela um Deus pessoal que se relaciona com o seu povo, etc. E tal. E tem gente que só fica só na história. A história bíblica revela diretamente a pessoa de Deus. Então a gente precisa saber quem Deus é. Em cada evento, em cada narrativa bíblica, você precisa fazer essa pergunta: quem Deus é? Ou seja, como Deus é apresentado aqui? Não é apresentado apenas através desses eventos históricos, mas é revelado como uma pessoa santa, que requer um povo santo, que exige uma vida santa deste, uma vida que preze pela sua palavra e que venha obedecer à mesma. Entre todos os personagens, quando a gente analisa que estão nos lugares, aí o Senhor pode falar. A missão se mostrou, por demais, desafiadora desde as primeiras instruções. A gente observa isso no capítulo 2, versículo 3. Diante da difícil missão de falar ao povo rebelde, teimoso, mas teimoso mesmo. Você já lidou com gente teimosa? Às vezes tem gente teimosa na igreja,
gente teimosa dentro de casa, tem gente teimosa que é um ancião ou um idoso, mas tem gente, tem adolescente que é teimoso, adulto que é teimoso. Não é difícil lidar com gente teimosa? Imagine só o desafio hercúleo de Ezequiel, lidar com um povo teimoso, um povo rebelde, um povo que achou que Deus tinha abandonado. Mas a palavra de Deus vai até a Babilônia, chega em terra estranha. O Deus de Israel, que é o Deus universal, criador dos céus e da terra, ele fala também não apenas nos limites de Israel, mas até em outra nação, no meio de outro povo, para restar dúvida de que aquele papel exercido por Ezequiel era um papel profético da parte de quem? Da parte de Deus. Porque a palavra de Deus foi confiada ao profeta Ezequiel. Quanto ao povo, precisava haver o quê? Uma atitude, atentar para a palavra de Deus, ouvir. Mas no versículo 5 fala assim: quer ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dele. O objetivo era alertar e dar uma mensagem de paz. Mas como era um povo muito teimoso, rebelde, quer ouvir seu novo profeta? Mas eles sabiam que Deus estava falando por meio daquele homem chamado Ezequiel. E Ezequiel foi justamente estar lá com os exilados, onde o Senhor voltou a falar com ele de maneira mais direta. Capítulo 3, 17, eu vou fazer aqui a leitura. Capítulo 3, versículo de número 17. Diz o quê? Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los ás da minha parte, diz o Senhor. A gente já falou sobre a atalaia quando trabalhou o texto chamado áureo. É isso aí, meus irmãos. O último tópico é o chamado consenso de urgência. A dificuldade da obra para a qual Ezequiel foi chamado também consistia no senso de urgência, porque Ezequiel começou seu ministério profético em meio ao exílio. Porém, antes que a queda final de Jerusalém tivesse ocorrido, ele já era sacerdote. E era necessário que o povo se apercebesse que o fim estava chegando. E estava chegando e tudo isso estava ocorrendo por conta das abominações feitas contra Deus, feitas pela nação de Israel. Ele começa anunciando um pouquinho antes e permanece, ele vai com o povo exilado e continua, vou dizer assim, na sua voz ou na sua ação profética. A gente já disse aqui que a função do Atalaia era alertar para um perigo que estava por vir, e ele tinha essa difícil tarefa de anunciar o que tinha chegado. Tinha chegado, por dizer assim, o juízo de Deus, o amor de Deus, nesse caso, estava pesando em relação ao povo. Mas a mão de Deus estava estendida sobre a vida do profeta Ezequiel, para que ele pudesse ser voz divina naquele contexto de exílio. A gente precisa pensar um pouquinho, porque às vezes a gente deixa de ouvir uma mensagem de Deus pelo simples fato de não gostar de uma pessoa, do pregador ou da pregadora. Por que eu digo isso? Se você gosta, e você tem esse direito, tá? Gosta de uma pessoa, de um pregador, de escutá-lo,
você vai assimilar, você vai guardar tudo aquilo que ele está falando. Afinal de contas, você gosta dele. Agora, se você não gosta daquele pregador, o que você faz? Você, como se tapasse os seus ouvidos, você não vai escutá-lo. Você está até ouvindo, está sendo dito, mas não vai escutar, não vai, por sua vez, guardar. Pelo fato de você não gostar daquele pregador. Eu quero dar uma sugestão aqui. Quer você goste deste ou não, ninguém é obrigado a gostar, pelo menos atente para aquilo que você possa conferir a partir da sua própria Bíblia, se está fazendo sentido com as Escrituras Sagradas. Porque não apenas aqui, mas em qualquer outro lugar, quando a gente não gosta da pessoa, a gente perde muito. Perde a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus. E a gente precisa treinar os nossos ouvidos para escutar a mensagem do Senhor, independente de quem Deus esteja usando. Que é uma serva de Deus, um servo de Deus, que é uma pessoa que a gente goste ou não. O importante é treinar a nossa audição para ouvir o que Deus tem a dizer. O pregador, ele tinha tarefa dificílima de anunciar com urgência para o seu povo, em contexto adverso. A gente precisa também ter urgência em anunciar com fidelidade as Escrituras Sagradas. Não é anunciar de qualquer maneira, é anunciar com fidelidade. Era urgente que Ezequiel ainda pronunciasse a palavra do Senhor. Faça a leitura do capítulo 6, versículo de número 10. E saberão que eu sou o Senhor, e que não disse em vão que lhes faria este mal. Aí você precisa ler um pouquinho, estar situado, porque Deus, lá em Jeremias, tinha já decretado que o povo iria para o cativeiro, passaria 70 anos na Babilônia, mas que ele tinha planos de paz, não de mal. E qual era esse plano de Deus lá no futuro? Depois de 70 anos, os descendentes daqueles que foram retornariam para Israel. É isso. O quê? 70 anos? É. Quer dizer que as pessoas que foram para o cativeiro, aquela geração, iam morrer lá, teriam que viver numa boa, fazer daquela terra a sua terra, não aquela terra do coração nativa, mas a sua terra, aproveitar ao máximo a vida ali, porque aqueles que foram não voltariam, mas os seus descendentes, aí tinha uma promessa da parte de Deus, cara, eles vão voltar. Mas ainda assim, Deus, a gente observa isso lá aqui em Ezequiel, que ele envia o profeta para alertar o povo e para dar uma mensagem de paz. Mas havia esse senso de urgência, porque o fim próximo estava para trazer o que? Uma calamidade, em que o povo haveria de buscar uma visão do profeta. Mas a lei do sacerdote pereceria, assim como o conselho dos anciãos, conforme o capítulo 7, versículo 26. Já delonguei por demais e vou fazer apenas a leitura da conclusão. Página de número 32, digo 37. Durante o tempo do cativeiro, a glória do Senhor veio para estar no meio do povo. Ali, Ezequiel, de linhagem sacerdotal, foi chamado para ser profeta em um tempo de exílio, quando o povo sentia que Deus os havia abandonado. A intenção de Deus continua sendo que seus atalaias alertem um pouco da sentença e do perigo urgente que pode acontecer.
devido aos pecados e à impiedade de suas atitudes. Termino aqui esta lição introdutória. Surgiu a leitura do capítulo 1 até o capítulo 10 do livro de Ezequiel. Aqueles que desejarem, de alguma forma, entrar em contato comigo, eu vou fornecer aqui o meu telefone, exato, o DDD é 21 97 403 2889. Você pode entrar em contato comigo pelo meu zap, tá bom? Você também pode deixar um comentário se você chegou até o final, claro, né? Porque se não chegou até o final, não vai ter condições de ouvir essas informações finais aqui, tanto no número de zap, quanto tampouco deixar o seu comentário. Por quê? Agora são 9 horas e 24 minutos da manhã, de segunda-feira, dia 6/11. O dia está também para registro. Eu vou postar daqui a pouquinho, não vou fazer edição, apenas já vou colocar na plataforma do YouTube. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que estiver dentro desses 10 capítulos de Ezequiel, professor, eu não entendi isto, pode me informar? Em tempo hábil, dentro desse tempo aqui, até domingo, antes da EBD, provavelmente a EBD da sua igreja é na parte da manhã, antes da escola dominical, eu já vou deixar a resposta aqui no comentário, tá bom? Respondendo o seu comentário. Então, pode fazer pergunta, fique à vontade, dentro das questões sobre Ezequiel. Espero ter ajudado e que Deus possa abençoar rica, grandemente a sua vida. Amém.